Eu queria não me abalar com as coisas que acontecem, sabe. Eu queria transitar pelo mundo, assim, com as minhas certezas, sem me misturar com nada, sem me incomodar com nada, mas não é assim. O que acontece no mundo me abala e me resta aprender a lidar com isso. Aceita o chá de coragem? Olá, Elisama, tudo bem? Suas falas sempre têm muito a me ajudar. Gratidão. Parabéns pelo seu trabalho e por ser essa mulher forte e inteligente que é. Obrigada. Hoje eu estou passando por problemas sérios de saúde da minha mãe. Mãe essa que sei que é muito egoísta e manipuladora, mas é minha mãe. Sou fruto de um casamento de 2 crianças, 16 e 19 anos, onde nasceu um filho por ano. Sou a segunda filha do casal e a primeira mulher. Família machista, então imagina como foi minha criação. Eu sofri muito pela carência financeira e pelas crises de ciúme, etc, da minha mãe. Momentos que eu precisava e presenciava e que me causavam extremo desespero. Eu me lembro de dormir chorando, escondida, e acordar já com medo de como que seria aquele dia com a minha mãe tão nervosa. Sentia que ela descontava tudo em mim. Eu cresci ouvindo que fui a pior filha, chorona e manhosa, que por ruindade eu fazia até xixi nas calças. E por isso fui a que mais apanhou, por ser a manhona, chorosa e chorona. Era constante os momentos no dia a dia que levava a bronca da minha mãe. Ela exigia de mim que ajudasse nas tarefas de casa, com tantos irmãos menores e nunca estava satisfeita. E a culpada era eu, porque não fazia nada direito. Isso na fala da minha mãe. Assim cresci e fui me entendendo como o patinho feio da família. Principalmente porque discordava de muita coisa da família. Muita coisa mesmo. Mas não tinha voz e fui sempre criticada. Afinal, eu deveria aceitar, crescer, casar e ter filhos para cuidar. Na visão dos meus pais. Estudar foi só porque eu insisti e sempre amei muito. Mas nunca ouvi um parabéns, minha filha, pela sua conquista. Mas ouvi muito, você é folgada, só pensa em você. Isso porque sempre contribuí com dinheiro mensal em casa, de todas as formas possíveis para ajudar. Mas nada estava bom para minha mãe. Já adulta, eu me formei, fui trabalhar com educação, casei, tive 2 filhas e nunca esqueci da minha mãe. Eu sempre procurando levá-la para passeios e coisas que sabia que ela ia gostar e que meu pai não fazia. Ela foi adoecendo e teimosa, não nos escuta. Faz o que quer e tem o aval do meu pai. Eles estão juntos há 61 anos. São 2 teimosos e agora ambos doentes. Meu pai estava bem, mas com a doença da minha mãe, ela o suga o quanto pode e ainda diz que a culpa dela estar nessa situação é dele. Está causando no meu pai um desgaste físico e mental que está ficando com vários problemas de saúde. Vejo tudo isso e me dá desespero. Eu volto a ser a menina de 5, 10 anos e também estou ficando sem saber como agir. Eu estou tentando, mas a minha mãe é egoísta e manipuladora e eu sinto que eu não quero estar perto. E por outro lado, ela é uma mulher idosa doente, sofrendo, que ama e que quer ajudar. Que difícil estar vivendo tudo isso. E eu continuo me sentindo o patinho feio da família, pois eu penso muito diferente dos meus pais e até dos meus irmãos. Todos se envolveram nessa dinâmica doida de fazer tudo errado e culpar o outro e sofrer e etc. Eu aqui tentando ajudar e com medo, porque perto dos meus pais eu me sinto tão impotente. Sem voz ativa, mas sou cobrada por toda a família. Afinal, eu sou mulher e filha mais velha, e agora eu sou aposentada e separada recentemente. Por eles, eu devo ser a cuidadora oficial. E eu não quero e não entendo assim, eu não vou fazer isso. Mas eu não estou conseguindo achar o limite entre ajudar, quero e preciso, e não me afetar pela cobrança de todos. A agressividade da minha mãe para comigo, já que não sou sendo a filha que ela deseja e criou para ser, a mulher que cuida e pronto, não tem direitos e nem desejos. Socorro, Elisama. Como achar um jeito de ser filha que cuida e me preservar como ser humano nesse mundo machista? Gente, essa história, ela resume a história de tanta gente e tem muita coisa pra gente falar sobre isso. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você não é o filho que papai e mamãe esperaram que você fosse. Não é a filha que papai e mamãe esperavam que você fosse. E é isso aí. A gente lida todos os dias com a frustração de ver que o outro não é a expectativa que a gente tinha dele. Se um filho que seu pai e sua mãe sonharam, não nasceu. A filha que seu pai e sua mãe sonhou, não nasceu, ficou ali, morando, residindo
na idealização deles, assim como os filhos que eu sonhei que ficaram residindo na minha idealização. Os filhos que existem, que eu cuido, que seus pais tiveram que cuidar, são seres únicos e nunca haverá ninguém igual. Você é um ser único. Seria impossível a tua mãe ou teu pai desenhar na imaginação quem você é, sabe? Às vezes as pessoas falam: "Ai, meu filho é exatamente o que eu sonhei", e eu penso: "Como é possível?". Porque eu não seria capaz de sonhar os meus filhos. Eu não tenho hoje a capacidade imaginativa e olha, não sei se você assistiu o Fantástico Mundo de Bob, sou eu. A minha mente eu sou muito imaginativa, mas eu não seria capaz de desenhar as crianças que eu educo, com quem eu lido. Porque elas são tão únicas, elas são misturas tão surpreendentes de características. Então assim, existe uma parte aí que não é você quem vai lidar, é a sua mãe que vai precisar lidar com a frustração de você não ser o que ela espera. Pois é, isso aí é o que acontece. O ponto é, o quanto você queria muito ser o que ela espera, ou que ela espera que você alguém que seja como você é, sabe. Onde está esse lugar aí, dentro de você, que quer atender a mamãe, que quer fazer o que a mamãe espera, que quer receber a palminha da mamãe e falar: "É, que lindo que você fez". De onde vem isso? Olha para dentro de você e talvez seja o momento de assumir para você, para essa criança que você foi, que ainda é você, que isso não vai chegar, sabe? Que esse mamãe tá muito orgulhosa de você, talvez a sua mãe não tenha para dar. Aparentemente ela já demonstrou que não tem para dar, né, só de casamento seus pais têm 61 anos, né, ela casou com 16, então vamos fazer a conta aí, sua mãe tem 77 anos. Se foi ela a mais jovem, né, se não foi ela a mais velha. Então, assim, sua mãe tem no mínimo 77 anos hoje, talvez ela não tenha isso para te ofertar, talvez não tenha. E aí é o momento de você olhar para tua história, olhar para você e entender: "Ok, eu não sou o que ela espera e eu não vou ser o que ela espera". E aqui tem um ponto que é muito importante, que é estranho de falar às vezes, eu acho que eu já falei aqui em um episódio, que é o momento que a gente precisa matar a esperança. Sabe: "A esperança é a última que morre". Então uma hora amor, ela precisa morrer. Porque quando a esperança morre, quando a gente olha para a situação e fala: "É isso, não vai mudar, é isso que temos para hoje", a gente mata essa esperança de que algo diferente aconteça. Quando a gente mata essa esperança de que algo diferente aconteça, a gente finalmente lida com o luto, sabe? A gente finalmente chora o que é. A gente sai do lugar dessa esperança de que se eu fizer tudo certo, eu vou ter o melhor de papai e de mamãe. Porque nós aprendemos isso. Quando a gente é criança, o adulto que cuida da gente, os adultos que cuidam da gente falam assim: "Ah, eu fiz isso porque você. Eu gritei porque você me deixou nervosa. Eu fiz isso porque você". Então a gente cresce acreditando que se a gente agisse certinho, fosse super obediente, fosse super comportado ou comportada, fosse o número que papai e mamãe desejam que a gente fosse, que a gente ia ter só o melhor deles. Mas ó, você é uma mulher adulta, né, você é uma mulher aposentada já, você é uma mulher vivida, você já sabe que é impossível alguém ter só o melhor de você. Por mais que essa pessoa seja incrível. Por quê? Porque você tem dias ruins, porque você é um ser humano, porque você tem a sua história, porque você tem as suas feridas, porque você tem os seus medos, porque você tem as suas angústias, certo? Então, a sua mãe também. Não existia um comportamento que você, criança, com 5 e 10 anos, que é o que você falou que se sente novamente com 5 e 10 anos, não existe um comportamento que você, com 5 e 10 anos, pudesse ter, que tivesse só o melhor da tua mãe, que você tivesse só o tesourinho da tua mãe. Não existe. Por quê? Porque ela é um ser humano. E agora, vamos tirar o rótulo de mãe da história e enxergar essa mulher que casou aos 16 anos, que teve um filho por ano com esse homem. Essa mulher que muito provavelmente, mesmo egoísta, mesmo manipuladora, foi quem foi a responsável pelo banho, pela comida, pela casa, pela alimentação, pelo estudo, pelo monte de coisa dessas crianças todas, que provavelmente viu vários sonhos morrerem,
e que se tornou alguém extremamente amargurado e amargurada. Veja, a nossa sociedade é uma fábrica de mulheres loucas. Ela é uma maquininha que funciona perfeitamente para enlouquecer mulheres. Funciona muito bem. Com as cobranças estéticas, com as cobranças de cuidado, com as cobranças de performance do que é o feminino, a gente está o tempo inteiro sendo muito, muito, muito cobrada. E aí, quem paga o preço, em regra, é a criança. Porque esse amargor, essa dor, essa submissão, esses nãos que a mulher recebe fora de casa, ela entende que dentro de casa ela pode tudo. Fizeram um quadradinho pra gente, assim, a casa, e falaram: "Pronto, dentro desse quadradinho aí, amiga, pode mandar. Esse quadradinho é o único lugar no mundo que você é poderosa. Pilote o seu fogão". E a gente acreditou que esse é o nosso lugar de domínio e de poder. E muitas mulheres encontram nesse lugar o único lugar de domínio e de poder. E aí descontam sim nos filhos. E as crianças que não têm nada a ver com a história, sofrem. E alguns filhos vivem o que você viveu. Alguns filhos que não conseguem se encaixar no que os pais desejam que eles sejam, ainda bem, e aí querem fazer diferente. E não são vistos, e não são cuidados. Mas tem na sua conversa, na sua carta, né, no seu e-mail, o tempo inteiro um justificar. Ela fala que eu não fiz nada, mas eu pagava as contas. Ela me chama de egoísta, mas eu cresci, eu saí, eu levava ela para viajar. Cada coisinha que você fala, eu ouço aqui a criança falando: "Mamãe, e agora? Você gosta de mim? Mamãe, e agora? Eu forrei a cama. Você gosta de mim? Você tá feliz comigo? Mamãe, eu fiz um presente pra você. Você tá feliz comigo? Você gosta de mim?". Eu te vejo essa mulher adulta, ainda na expectativa de que vai ter alguma coisa que você vai fazer. Vai ter uma atitude que você vai ter. Que é essa mãe que você sonhou. Essa mãe que vai te olhar e falar: "Que orgulho de você", ela vai vir. E sinto muito pela frase desmotivacional, mas provavelmente ela não vai vir. Provavelmente ela não tem isso pra te dar. E você precisa viver o luto de que esta mulher, ela não tem isso pra te dar. Eu quero só te chamar atenção pra uma coisa. Você fala que ela tá adoecendo o seu pai. Será? O quanto esse encontro adoeceu também ela? Não dá pra saber, sabe? É é muito fácil a gente olhar para um homem e falar: "Nossa, meu pai é leve, meu pai é divertido, meu pai é legal", mas quando outra pessoa assume a responsabilidade por manter seu pai leve, legal e divertido, sabe? Eu não sei como é na tua casa, eu não posso afirmar, eu não conheço, mas eu duvido muito que teu pai saiba o CPF da tua mãe decorado, mas provavelmente ela sabe o dele. Eu duvido muito que teu pai tenha anotado os telefones dos médicos da sua mãe, a não ser agora que ela tá doente, mas normalmente a mulher sabe os médicos da família inteira, inclusive os deles, horários de remédio, tudo. Ela fica amarga, ela fala brigando, ela fala reclamando, ela fala enchendo o saco, ela tá cansada de falar isso, mas ela sabe e ela cuida, sabe. Então assim, não tô querendo te falar: "Ai, mas o seu pai", não, é só pra que a relação do seu pai e da sua mãe fique sendo a relação do seu pai e da sua mãe, sabe. Esses 61 anos juntos aí, os 2 têm influência um na vida do outro. E aí você fala assim: "Eu ainda vou me influenciar pelo que se minha mãe fala? Eu queria não me importar com o que os meus irmãos dizem, eu vou pensar diferente". Tem um exercício que eu aprendi a fazer depois de um tempo, depois que eu tive filhos, que foi de olhar para as pessoas que criticavam o meu jeito de educar os meus filhos, criticavam o meu jeito de conversar e de falar com eles. Eu comecei a olhar para essas pessoas e pensar: "Essa pessoa que tá falando que eu tô fazendo tudo errado com meu filho, ela é um exemplo de algo que eu quero seguir?". A relação dela com os filhos é uma relação que eu olho e falo: "Caramba, quero sentar aqui, pegar um caderninho e aprender com essa pessoa". Essa pessoa é uma pessoa feliz? Uma pessoa que eu acho que é muito animada, uma pessoa que é pra cima, uma pessoa que eu olho e faço: "Meu Deus, eu quero
um pouco disso na minha vida, eu quero aprender com essa pessoa. Porque quando eu faço essa reflexão, e aí eu penso: "Não, eu não sentaria com ela no recreio não, não seria minha coleguinha no recreio não". Aí eu me pergunto: "Mas então por quê que eu quero tanto que ela admire o que eu faço, se a gente nitidamente pensa de formas muito diferentes, diferentes, deseja coisas muito diferentes, vive em mundos muito diferentes. Você me disse que você é muito diferente da sua família, que você é muito diferente, você pensa de uma forma muito diferente de todos eles. Olha para cada um deles. Você quer ser igual? É um modelo que você quer seguir? Então aceita que tá tudo bem ser diferente dos seus irmãos, pensar diferente, assim, eles são diferentes. E isso não é necessariamente ruim. E aí você me fala do equilíbrio entre o cuidar, o não abandonar essa mulher idosa, mas o ser uma boa filha. Talvez você precise ressignificar o que é ser uma boa filha para você. Sim, sua mãe precisa de cuidados que não necessariamente precisam ser prestados por você, compreende? Existem muitas formas de cuidar. Existe forma de cuidar auxiliando financeiramente, existe forma de cuidar procurando uma pessoa que vai dar esse cuidado, existe forma de cuidar chamando todo o resto à responsabilidade e dividindo a responsabilidade. Existem muitas formas de cuidar. A minha pergunta para você é: se você está procurando a forma de cuidar, que vai fazer com que ela finalmente te veja como uma excelente filha, com que seus irmãos te admirem. É porque se você está procurando essa forma de cuidar, não está disponível, senhora, não vai acontecer. Nada que você faça, provavelmente nada que você faça, vai mudar a peça, o teu papel desse teatro, sabe, dessa interpretação que a família pensa no na família como uma peça teatral. Quando você nasce, o diretor e a diretora te dão normalmente um personagem. "Ah, ela é a reclamona, ela é a chata, ela é a chorona". E eles passam anos te falando que você é aquilo e você vai se encaixando naquele papel. E aí chega um outro irmão, e aí eles vão falar para o irmão: "Ó, você é o legal, você é o divertido, você é engraçado, ou você é o atrapalhado. Não, chorão você não é não, porque a chorona já é aquela dali. Não temos 2 chorões nessa peça. Então você é o outra coisa". E aí cada um na família vai atuando de um jeito. E quando você fala: "Quando eu me aproximo deles, eu me sinto impotente, parece que eu voltei a ser uma criança", é porque quando você volta para a dinâmica, cada um tá ocupando o seu papel no teatro da família e te convida a ocupar o papel que você sempre ocupou, entende? E se você se recusa a dançar a dança que você sempre fez com todo mundo, você fica sem papel. Tá, então se você não é mais essa, e você é o quê? Você vai fazer o que aqui? E aí vem essa sensação que você tem tido de: "Que eu tô fazendo aqui? Eu não me encaixo". Pois é, você tá negando o papel que te deram, mas eles não vão te dar um papel novo. O que eles têm pra você é esse personagem aqui. Então você pode chegar e falar: "Eu não quero atuar desse jeito na peça, gente. Me dá uma outra coisa, ou então eu vou só assistir. Vou ficar aqui por perto. Posso ajudar vocês em alguma coisa aqui, mas eu não quero estar atuando com vocês". Talvez a gente precise agora, você precise, fazer o exercício de se enxergar fora desse papel e de aceitar que os papéis que você quer desempenhar não estão disponíveis nessa peça, sabe? Às vezes você quer ser o astronauta, mas a peça da tua família é uma peça de pirata no fundo do mar. Não tem astronauta. Não vai ter astronauta. E aí você pode se encaixar e virar um piratinha para poder fazer parte da família, você pode entender que, nossa, então, o espetáculo da minha vida, ele precisa de outros palcos. Esse palco aqui é um palco que eu venho só para assistir, de vez em quando. E posso assistir, posso dar risada, posso achar divertidinho, dar um beijo e seguir minha vida. Eu não tenho que voltar a atuar do jeito que esperam que eu atue dentro desse teatro, sabe. O cuidado com a tua mãe idosa, ele é um desafio. É um desafio para a maioria de nós hoje, sabe. Como que a gente cuida?
sem ser aquele cuidado que reduz a gente a somente o cuidador ou a cuidadora. Como que a gente cuida sem abrir mão de quem a gente é, do que é importante pra gente? Como que a gente cuida ainda existindo? Como que a gente faz isso? Sua mãe, pelo jeito, nunca soube fazer. E se ela nunca soube fazer, dificilmente ela vai reconhecer a tua capacidade de fazer e admirar a tua capacidade de fazer isso. E provavelmente você não tem referência de como faz isso. E agora, mulher adulta, com filhas adultas, com a carreira construída, aposentada, você vai precisar finalmente descobrir. Finalmente entender que seus papéis são outros. Entender que sim, as suas convicções são uma troca sua com o mundo, te abalam. Você vai chegar vestida de astronauta na piscina lá do fundo do mar e vai se sentir deslocada, porque caramba, você é um astronauta da piscina de fundo do mar, gata. Você vai se sentir deslocada, entendeu? Vai ser estranho. Mas se você conseguir sair da sua piscina no fundo do mar, lá estranha, e de vez em quando conviver com a galera do espaço sideral, da sua piscina mais astronautas, você vai perceber que o problema não tá em você, não tá no fato de você querer atuar como astronauta, sabe? É só o lugar errado, é só o lugar que não faz sentido, é só uma personagem que você não quer mais desempenhar. Talvez, nessa tua conversa inteira aqui, o problema não esteja em como você cuida da sua mãe. Talvez esteja em finalmente aceitar que você vai cuidar da sua mãe sem receber a a valorização por isso. E aí, se receber a valorização não for uma opção, o que você está disponível para dar? Pelo cuidado, sabe, assim, o cuidado como um meio e fim. O fim deixar de ser a tua mãe te agradecer. O fim seja você com você mesmo, estou fazendo isso, cuidando dessa pessoa, porque é importante para mim cuidar dessa pessoa, sabe, assim? Eh, eu tenho uma conhecida que tem um pai super, super, super difícil, que foi um homem violento de diversas formas na vida, que se afastou dela e ficou doente, idoso, e ela pagou a cirurgia dele. Ela volta e meia vai lá levar o remédio. Não é porque, nossa, ele vai falar que ama, não, ele continua sendo um babaca com ela, mas aquilo é importante pra ela. Então ela vai lá, faz essa parte, entende que aquela é só uma parte da vida dela e vai embora, em paz, por saber que ela fez aquilo por ela, não por esperar que um dia ele reconheça a filha que ele tem, porque ele nunca vai reconhecer. Talvez seja um momento de deixar a esperança aí, nomear o luto, construir uma nova forma de lidar com esse desencaixe e ficar feliz com a sua roupinha de astronauta, entendendo que, pois é, esse astronauta não vai caber no fundo do mar. Paciência, tá bom? E é isso, meu amor. Se você quer o meu pitaco na tua história, manda e-mail. O e-mail tá aqui na descrição, tá? Encaminha este áudio, este vídeo, não sei como você tá assistindo ou ouvindo, nos grupos que você faz parte. Encaminha no grupo da família. Dá uma esquentada lá, tá parada esses dias? Dá uma esquentada por lá, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.